Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime, vamos para a análise de Vinland Saga. Episódio 20, episódio maravilhoso, episódio que tem aí, acho que 3 ou 4 assuntos, né? Fala sobre a questão de poder, fala a questão da religião, né? Como o Canute tá interpretando isso agora. Fala sobre o Askeladd, bastante sobre o Askeladd. Deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e dá uma olhadinha no comentário fixado que tem um link lá gostoso para você comprar mangá de Vinland Saga. Aguarda a vinheta e vambora! Os pontos principais do episódio, claro que a gente teve vários momentos, teve momentos engraçados, como por exemplo o Thorkel falando que vai brigar com o Floch. Os momentos com o Thorkel geralmente são muito engraçados, né? Mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre 3 pontos que eu acho que, além de serem principais, são também a base desta parte final do anime, que vai ter aí mais 4 episódios. Primeiro a mudança do Canute, ela é sempre reforçada como nossa, como ele mudou, nossa, como ele mudou, nossa, como ele mudou. A mudança do Canute, ela acontece por 2 fatores. O primeiro é o trauma que ele teve com relação à morte do Ragnar, e o segundo é que essa morte, ela mudou toda a concepção e toda a ideologia dele, mudou toda a noção de religião que ele tinha, de fé. Então, como todo o comportamento dele era baseado no relacionamento dele com Ragnar e também no relacionamento dele com a fé dele, quando esses 2 itens eles são quebrados, ele muda completamente de comportamento. Tem gente que reclama um pouco dessa mudança brusca do Canute, mas essa mudança brusca do Canute é completamente justificada, porque as bases do comportamento dele foram alteradas drasticamente. E isso faz ele mudar, isso faz ele encarar a realidade de uma outra maneira. Ele reforça, né, a questão do desprezo dele com relação à passividade de Deus, né, de olhar de lá de cima e não fazer nada, que ele não vai perdoar a Deus, ele fala sobre isso. E ao mesmo tempo ele mantém a fé, porque ele acredita que ele vai ser recompensado lá na frente, né, por suas ações na Terra, por trazer o paraíso para os humanos de alguma maneira. Ele acredita que ele vai ser reconhecido por Deus ao ponto de estar ao lado de Deus e poder dizer coisas como: você não é mais necessário, os humanos já fizeram seu paraíso na Terra, então o que você não precisa fazer mais nada, não precisa mais atuar, você não precisa ser mais Deus. As ações de Deus não serão mais necessárias. Então, acho que a frase mais importante é quando ele diz que ele vai fazer isso, nem que ele tem que se tornar um demônio. O que ele está querendo dizer é que nem que ele vá contra a própria fé dele, o que ele acredita correto, se chegar no fim e ele concluir o objetivo dele, que é fazer esse mundo, esse paraíso de paz, ele vai fazer isso. Então, não importa os meios, os fins justificam os meios. Essa é a ideologia do Canute. Depois desse resumo, que é um grande resumo do que é o Canute hoje, tem mais algumas cenas e tem a cena do Canute indo falar com o rei Sven, depois de ter conversado um pouco com Askeladd, etc. Nesse embate, nesse diálogo entre Canute e Sven, o foco principal é a noção de poder. É o que o poder afeta as pessoas e como o próprio poder, né, a própria posição de liderança e de poder afeta as suas crenças e as suas ações. Então o Sven, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre o poder, ele faz as pessoas modificarem o que elas pensam e o que elas fazem depois que elas conseguem esse poder. Então até o momento que elas não têm o poder, elas agem de uma maneira. Quando elas conquistam esse posto, elas agem de outra maneira, porque ter esse poder, ter essa posição, ela implica em várias outras coisas que quando você estava lá embaixo você não pensava. É quase uma conversão dos seus ideais. E o Canute fala até que o Sven, ele é escravo da coroa, né? Ou seja, escravo do poder. O Sven diz claramente que o poder faz querer você usar o poder só quer 2 coisas, né? A coroa só quer 2 coisas: que você use o poder e que você expanda o poder. Ou seja, você perde as suas vontades, elas são subjugadas pelas decisões e escolhas que uma posição tão alta permite e exige. Pelo ponto de vista do rei Sven, você, ao chegar na posição de rei, você não tem mais vontades, você exerce as vontades da coroa, ou seja, teoricamente, do que o cargo exige, né? É mais ou menos dizer que um diretor você espera esse tipo de comportamento, um presidente você espera esse tipo de comportamento, então do rei você espera um determinado tipo de comportamento. E se o povo exige que ele expanda e mostre o respeito para manter o poder em
métodos, por exemplo, como as batalhas, então é isso que ele vai fazer, ele vai guerrear mais, ele vai expandir mais, porque para ele manter o poder e tentar alcançar algum objetivo que ele tinha no passado, ele vai ter que ceder a essas pressões. E esse momento é muito importante, porque ele coloca 3 personagens no mesmo patamar, o Rei Sven, o Canute e o Askeladd. E por que o Askeladd também está no mesmo patamar que esses outros dois? Esses outros dois são nobres. Por que ele está no mesmo patamar? Canute e Sven, eles são ambos realeza. Ambos estão falando. O Askeladd se coloca para falar e fala. É o único outro personagem que fala nesse momento. E o rei o escuta. E além de escutá-lo, muda sua decisão depois de escutá-lo. O Askeladd não pediu para o Canute, inclusive quando ele fala Your Highness, poderia entender que seria o Canute, que é nesse momento aqui. Ele vira e fala, sua realeza, eu quero ter liberdade para falar. E mostra as costas do Canute. Mas a única realeza de fato nesse momento é o Rei Sven. Ele não pediu para o Canute, ele pediu para o Sven. Lembrando que o Canute é líder dele, então o Askeladd nesse momento ele sobrepôs a liderança do Canute e falou diretamente com o rei. Entenda que esta posição de se colocar nesse momento é de uma coragem muito grande. Tanto é que o Thorfinn tá falando alguma coisa momentos antes e o Askeladd mandou o moleque calar a boca, senão eles seriam mortos ali. O Askeladd, ele tem a liderança, ele tem a força, ele tem a confiança, ele tem a coragem para tomar a atitude de falar algo naquele momento. Ele não é qualquer um. Então o Rei Sven, ele respeita essa coragem, ele respeita essa atitude. Ele percebe que aquele cara tem algo para falar realmente no momento tão importante, porque não é para qualquer um tomar esse partido, tomar essa atitude, né, naquele momento. O rei já tinha colocado a sua decisão. Quando uma outra pessoa questiona essa decisão e além de questionar, coloca uma situação onde o rei pode estar falhando e o rei admite meio que essa falha e muda de posição, esse cara tá num patamar alto. Esse cara tá numa posição alta naquele momento. Ele se coloca numa posição alta. Claro que o Rei Sven, ele não deixa isso barato, né? Ele meio que cobra isso, né? Perguntando pro Askeladd quem ele é, filho de quem. Ah, você é o filho de uma puta. É basicamente isso que ele diz ali, e por isso que o Askeladd fica tão incomodado, né? Tão puto da vida. Então o Askeladd pagou o preço ali de ter tomado a atitude para falar diretamente com o rei. Mas ele se colocou, tanto se colocou que depois o Rei Sven até fala que ele precisa tomar cuidado com esse cara chamado Askeladd. E para fechar esse assunto do Askeladd, você tem essa cena onde está Askeladd e Canute lado a lado, enquanto todo mundo tá à frente deles, ou seja, eles estão numa posição de superiores com relação aos outros, inclusive o Thorkel. Não é qualquer pessoa que se senta ao lado da realeza. E o Askeladd tá ali. O Canute sempre questionando o Askeladd, o que ele deve fazer, o que ele acha, qual é a opinião dele, né? Embora as decisões, boa parte, sejam feitas pelo Canute, a gente sabe que o Askeladd controla toda essa situação e controlou toda a situação para chegar onde chegou. Então esse episódio, ele resume muito bem a ideologia do Canute, né, o comportamento dele a partir de agora e a partir do episódio passado, né? Fala muito sobre o poder e as consequências de ter o poder e como o Rei Sven vê o Canute parecido com ele e portanto não consegue enxergar nele uma pessoa melhor que o próprio Rei Sven a ponto de dar, né, o reino para ele. O Rei Sven não quer uma pessoa parecida com ele e o Canute é muito parecido com ele. Portanto, o rei acredita que o Canute vai seguir o mesmo caminho que ele, de ser um escravo da coroa, de ser um escravo do poder. O Canute vai querer combater essa ideia e por isso mesmo vai lutar contra isso. E também o próprio Askeladd já se colocou, né, como um dos principais atores em fazer o Canute não ser o Rei Sven, ser o Canute de fato. Esse episódio coloca o Askeladd definitivamente como o protagonista de toda esta situação, de toda a situação que está acontecendo. É tudo por causa do Askeladd, das decisões que ele tomou e da influência das possibilidades que foram apresentadas para ele, principalmente quando ele conseguiu pegar o Canute e conversou ali com o Bjorn e falou:
dá pra mudar esse cara aqui pro jeito que eu quero, né? E é isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Baixe o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito. E também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime. Galera, é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou!